que é o Sumo 3 quilos, que são os maiores robôs, né? Em alguns países é conhecido como Mega Sumo. E aí, né, para poder falar um pouquinho sobre a categoria aí de Sumo 3 quilos, eu gostaria de chamar novamente aí o professor Rodrigo Nicola, né, que é dos meus maiores parceiros aí na categoria de Sumo 3 quilos, que é uma que eu ainda atuo diretamente no desenvolvimento dos robôs, e também chamar, né, o Giovanni, que o Giovanni tem essa mesma característica de vários alunos que passaram por aqui, né, começou lá nas categorias júnior, foi passando pelo Lego, passando por outras categorias, e hoje já está há bastante tempo, né? Inclusive, né, mesmo sendo aí aluno do terceiro ano da Mauá, né, já um dos alunos com mais experiência aí da nossa equipe, né, participando de vários torneios aqui no Brasil, Argentina, também no Japão, né? Então, né, eu para começar, né, falando um pouquinho com o Rodrigo Nicola, professor, eu queria que você falasse qual que é a grande diferença do Sumo 3 quilos e por que muda tanto assim o projeto que a gente tem que fazer para um robô de Sumo 3 quilos. Tá bom. Pessoal, obrigado por me receber novamente. Eu gostei muito de uma frase que o Luciano falou, que é sobre a sinergia entre a mecânica, a eletrônica e a programação. E eu acho que o Sumo 3 quilos é a categoria que mais junta esses três fatores de uma maneira bastante equilibrada. Então a gente tem um desenvolvimento de mecânica que tem que ser muito afinado, porque a gente tem impactos nessa categoria que são muito similares até às categorias de combate. A gente tem um desenvolvimento de eletrônica muito pesado, porque a gente trabalha com motores que estão sendo sofrendo muito esforço, de estar trabalhando com sensoriamento, e a gente tem também uma parte de programação que tem que ser bem desenvolvida. Então, a sinergia entre os três setores é muito importante nessa categoria, e a gente tem uma grande diferença dessa categoria para as outras categorias de sumo, que é a dissociação entre a força normal que o robô sofre, com o peso dele, com a massa dele. Então, a gente tem um robô cuja massa máxima é 3 quilos, só que diferente do Sumo Lego, que a massa máxima é 1 quilo, e aí você vai ter uma força normal de 1 quilo, ou o Sumo Mini, que é 500 gramas, e força normal relativa a 500 gramas, no 3 quilos a gente tem uma arena que ela é de aço, e você pode usar imã. Então a gente pode e tem, de fato, robôs que chegam a ter força normal de centenas de quilos. Então, a gente está falando de um robô que ele já está trabalhando, esforçando tudo ao máximo. E o projeto da Kimau Nisso, especificamente, ele é um projeto que ele foi pensado muito nessa tríade, né? Mas como o professor Anderson comentou no começo da live, quando eu entrei para trabalhar no Sumo 3 quilos, eu não era professor e também o projeto em si não era um projeto vitorioso. Então, se vocês me permitirem brevemente um histórico aí de o que aconteceu com o Sumo 3 quilos, a gente tinha um paradigma que era de robôs com muito torque e pouca velocidade. E o símbolo desse paradigma era o Stonehenge. A gente introduziu, vendo os robôs do Japão, um paradigma de robôs muito rápidos e muito agressivos. Então, hoje a gente conseguiu chegar num nível que a gente consegue, inclusive, competir lá no Japão com esses robôs que a gente via antes como uma inspiração. Então, o que me chama a atenção nesses projetos do 3 quilos são exatamente essa questão de trabalhar estilos diferentes de robôs, trabalhando com essa integração das áreas. Legal. E aí, antes de passar um pouquinho pro Giovanni, né, para ele comentar, uma coisa legal de falar é que, assim, no 3 quilos, ela é uma categoria que tem a parte autônoma, mas ele também tem a parte radiocontrolada, né? Então, aqui eu tenho um round, né, de Sumo 3 quilos autônomo, então dá para ver os robôs funcionam sozinho. Esse daí é um pouco da mudança do paradigma que o professor Nicola falou, né? Foi, acho que o segundo ano que a gente já começou a introduzir
os nossos robôs mais fortes, mais rápidos também. E esse daqui era um robô da equipe Fênix, né, da Unicamp, que era um robô que tem essa característica de ser muito forte, lento, mas muito forte, né? E aí a gente, mudando um pouquinho o nosso estilo de robô, conseguiu também ter bom desempenho. E aí, né, já passando agora o gancho pro Giovanni poder comentar, aqui dá para ver uma coisa bem bacana, né, Gi? Que é um round ali de rádio controlado, onde você está pilotando contra um robô japonês que já foi campeão mundial, e ele funciona no modo semi-autônomo, né? Então, qual que é a dificuldade de pilotar contra um robô controlado? Primeiramente, boa tarde a todos aí, né? Já pegando o gancho desse vídeo, eu acho que essa luta retrata dois lados opostos dessa categoria do sumo de 3 quilos, né? Tanto a face autônoma, que é o robô japonês, quanto a face rádio controlada, que é um robô da nossa equipe nesse caso. E é uma dificuldade muito grande. Normalmente você já pilotar um robô em condições normais contra um robô que também é rádio controlado dentro dessa arena que é relativamente pequena em relação à velocidade e à força desses robôs que eles têm, né? Então, quando você pega essa situação com um robô que se apresenta autônomo numa categoria rádio controlado, essa dificuldade aumenta bastante, porque todas as informações que ele colhe baseado no sensor, nós que estamos pilotando, a gente não tem essa noção tão bem quanto o robô do japonês, ele consegue ter essa noção, né? Tanto de espaço do outro robô, quanto dos limites da arena. Então, acaba que essa disputa acaba ficando muito difícil vendo essas questões, né? Mas... E aqui, assim, é só pro pessoal, né, Gi, ter uma ideia dessa dificuldade que você tá falando, né? Eu queria mostrar o segundo round dessa mesma luta que você tá tendo, né? Na primeira você conseguiu ganhar, né, do robô, porque o Matsunaga até explicou que ele não sabia direito o que você ia fazer. Na segunda ele já ativou o modo autônomo, né? E a velocidade de reação desse robô, né? Então você fala assim, praticamente na hora que você escutou que estava começando o round, o robô dele já estava do seu lado ali e você não conseguia fazer mais muita coisa, né? Isso, deu o start ali, eu já tentei fazer algum movimento, mas na hora ele já estava em cima de mim, já tinha me jogado para fora. Então essa também é uma dificuldade muito grande. O tempo de resposta da máquina dele é muito mais rápido do meu cérebro pensar em começar a fazer alguma coisa. Então fica tipo mais uma dificuldade em cima desse tipo de luta. Mas no terceiro round, você conseguiu né, deixar um pouco mais parelho a luta, né? Se a gente colocar aqui, esse aqui foi o round final, né? Isso, porque eu já sabia que o tempo de resposta dele do início seria muito rápido, então eu não pensei muito no que fazer. Eu sabia que quando desse o start, ele já viria para cima de mim, então eu já tinha essa consciência de partir para cima, de tentar algum caminho diferente do que ficar parado ali, ele já tá em cima de mim, né? Então... Isso também é legal, essa análise que a gente faz durante as competições. A gente vai conhecendo melhor os robôs, as estratégias, então a gente acaba se adaptando também, visando um melhor resultado. O que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar dentro desse espaço curto de competição, né? E acho que é legal falar, né, que esse torneio aqui, né, foi um torneio na Argentina, um torneio internacional, teve, né, pessoal da América Latina e mais as equipes do Japão. E essa daqui foi a nossa prévia, né, do torneio mundial lá no Japão, né? Que aí é a grande final, com os melhores robôs, só os robôs campeões do mundo inteiro. Nesse torneio da Argentina, né? Eu queria que você comentasse qual foi o resultado, qual que foi a posição que a gente teve aqui, Gi, e depois, né? A gente acho que já pode falar, né, do nosso desempenho no torneio mundial desse ano lá no Japão. Bom, nessa competição que vocês conseguiram ver a final, aí a gente conseguiu o segundo lugar, que pra gente foi uma surpresa muito grande. Mesmo a gente trabalhando, desenvolvendo bons resultados, na hora da competição, que as lutas foram se apresentando, a gente ficou muito satisfeito com o resultado que foi apresentado. Então, porque as equipes mexicanas, as equipes argentinas e principalmente os japoneses têm muita força nesse cenário do sumô de 3 quilos. Então, quando a gente conseguiu ir avançando as etapas e chegando numa final, para nós que não esperávamos sair da Argentina com um título, com mais um troféu,
foi um resultado bem bacana pra gente, mesmo perdendo o primeiro lugar, mesmo o segundo lugar para nós foi uma conquista muito, muito interessante e bem significativa pra gente. Como o professor Anderson falou, essa foi uma prévia, né, um momento da gente conhecer alguns projetos que estariam na grande final do Japão, que eu acho que é o principal torneio aí nesse cenário. Acho não, né? Tenho certeza que é o principal torneio desse cenário, de grande importância para todas as equipes que disputam essa categoria de sumo de 3 quilos no mundo. Então acaba que quando a gente chega lá, é um torneio muito grande, tanto na questão de estrutura quanto de questão de participantes. Então, como é uma final mundial, o nível desses robôs, desses participantes é muito grande. Então acaba que quando a gente chega lá, mesmo a gente tendo bons resultados no Brasil ou nessa competição da Argentina, não quer dizer que quando a gente chega lá a gente vai ter esse favoritismo, toda essa qualidade que a gente acaba tendo nesses outros torneios. Então aqui lá é muito competitivo. Tanto as equipes japonesas quanto as internacionais têm um nível muito bom de robôs. E esse ano não, né? No ano de 2019, a gente conseguiu ter bons resultados no Japão também. Não conseguimos trazer um título dessa vez, né? Mas no decorrer da competição, a gente conseguiu avançar nas etapas, ganhando algumas lutas que pra gente foi um significado muito grande, por saber que o nosso projeto que a gente desenvolve no Brasil pode, sim, competir de igual para igual e até superar um pouco dos projetos e das competências que as equipes japonesas vêm apresentando. Então acaba que para nós a grande referência em si também é o Japão, porque os robôs que eles desenvolvem lá têm uma qualidade muito grande, mas saber que os nossos projetos conseguem competir de igual para igual com eles é muito gratificante para nós e muito significativo para a gente conseguir ter esse incentivo de continuar trabalhando, que estamos no caminho certo, né? Então é bem legal ver esse resultado. Essa que o Gi tá falando aí é que nesse torneio do Japão aí do ano passado, a gente foi a melhor equipe internacional. A gente saiu ali nas quartas de final e todos os robôs que estavam competindo ali eram 7, né, robôs ali japoneses contra apenas a nossa equipe, né, de fora do Japão, né? Isso foi um marco pra gente. Conseguimos, para chegar nessas quartas de finais, ganhamos de equipes japonesas, né, 2 equipes japonesas, mexicanas, que são equipes bastante tradicionais no sumo. Então, Gi, eu vou agradecer a sua participação, né, falando aí sobre o Sumo 3 quilos.